gravação. Tá gravando só minha tela também do curso com o meu áudio, então não aparece nada de você ensinando. Eu vou ficar aqui de olho aqui. É, então, para começar, né, boa noite também. E para começar, vocês baixaram a planta que eu falei com vocês? Eu vou até quem não tiver baixado, vou mandar de novo o link da, da planta, só para vocês terem a medida do que a gente vai fazer aqui hoje. E hoje a aula vai ser basicamente construindo a nossa edificação e eu acho que ainda dá tempo de aplicar texturas. Provavelmente vai acontecer que nem na última oferta do curso, que eu deixei, eu ia deixar uma aula para todo mundo fazer textura assim ao vivo, mas todo mundo fazer em casa, que eu acho até mais fácil, né? Porque tem um tempo, porque demora um tempo colocar textura. Então vai estar só ensinando o jeito certo de aplicar e como que pode ficar e alguns jeitos de importar texturas também que, que foi adicionado há pouco tempo no SketchUp, beleza? E aí todo mundo já está com o arquivo aí da planta da casa aberta, tudo direitinho, que eu já começo aqui. Acho que tá, ninguém respondeu, então acho que tá. E aí qualquer coisa, beleza, Clarice, obrigado. E aí qualquer coisa a gente continua, né? Então, como a gente vai começar aqui fazendo a planta baixa da casa, primeiramente aqui no, no projeto, né? Utilizando aquelas ferramentas básicas que eu ensinei na última aula. E, e aí, por que que a gente tem que fazer a planta. Mais a gente. E aí, por que que a gente tem que fazer a planta, né? O que acontece é que quando na versão online, você não tem como exportar a planta de um arquivo DWG que você já tem da casa para dentro do programa, porque a partir disso você já fazeria a casa. Mas como a gente não tem essa opção para estar na versão online, isso é só disponibilizado na versão online paga ou então na versão baixada, a gente vai estar desenhando a planta aqui. Geralmente, quando a gente quer criar uma edificação aqui no começo, a gente pega a ferramenta retângulo, clica nela, a gente vai estar sempre usando a origem como ponto principal, a gente clica na origem e arrasta. E aí eu daria o tamanho da casa. Por exemplo, uma casa, isso aqui você não precisa fazer não, tá? Uma casa de 5 por 5. Então eu colocaria 5,5 e daria um Enter. Aí ele vai criar esse, esse quadrado pra gente. Eu selecionaria, clicaria com direito e depois com o botão direito nessa face, clicaria em inverter faces para que a face, desculpa, tem lugar errado, inverter faces, para que a face branca sempre seja para cima, que isso aqui é essencial para texturização, a face branca sempre está exposta, né? Você pode ver que a azul está aqui para baixo. E aí, a partir disso, a gente usaria a ferramenta equidistância, que ela vai estar aqui embaixo do retângulo, a terceira. Nós clicaríamos nela, selecionaria, a gente selecionaria a face e aí a gente daria a espessura da nossa parede. No caso, seria uma parede de 15 centímetros. Então eu colocaria ponto 15, né? Porque como já falei anteriormente, vírgula no lugar de ponto, ponto no lugar de vírgula nessa versão. E aí a partir disso aqui a gente estaria criando é, as outras partes, as outras paredes, né? Puxando, como por exemplo, se eu quisesse criar uma parede aqui no meio agora, eu selecionaria essa linha e aí eu usaria a ferramenta eu copiaria essa linha por lado com o mover, a gente selecionaria o mover, depois que selecionou a linha, selecionaria um canto dela, uma extremidade, clicava a tecla Ctrl, que vai permitir que a gente duplique essa linha, porque se você não clicar, ela vai apenas movimentar a linha, e arrastava ela, né, na direção do eixo verde, o quanto você quisesse. Por exemplo, se eu quisesse um cômodo de 2 metros, então eu colocaria aqui 2, dava um Enter, e fazia a mesma coisa aqui de novo, clicando Ctrl de novo, selecionando, arrastando para o lado, ponto 15, dando mais um Enter. E aí eu teria, né, essa nossa parede. Só bastaria preencher aqui agora, clicar com a borracha e apagar.
e aí continuaria fazendo isso tudo. Como a gente, nessa nossa edificação, ela tem uma varanda externa, é preferível a gente estar fazendo todas as paredes manualmente. Então, eu vou estar ensinando aqui para vocês, vou estar fazendo isso com vocês, vou estar falando as medidas em voz alta, e aí vocês vão fazer isso no seu projeto, beleza? Lembrando, verifiquem se o seu projeto está em metros. Novamente, né, você vem aqui ó, na barra da direita, o penúltimo item, informações, e confere se está em metros, porque senão, se não tiver depois, vai dar muito problema. Tá começando. Nossa edificação, com a varanda, seria o prédio em si mais a sua varanda, ele formaria um retângulo que daria aí 6,15 por 12. Eu esqueci de anotar a medida aqui. Eu tô com a medida aberta aqui do lado. Preciso fazer algumas contas aqui. Por 13. Né? Então a gente vai estar fazendo primeiramente esse retângulo. A gente vai pegar a ferramenta retângulo, clica na origem, arrasta ela para o lado, sempre na direção, né, de onde você está com os eixos coloridos, sem ser pontilhados. E a gente vai colocar primeiro, né, a face frontal, né, a distância dele, a distância primeiro e depois a profundidade. Ou seja, 13, vírgula para separar as casas, 6,15. E aí você deu as duas medidas, a largura e a profundidade, ok? Depois que a gente fizer isso, a gente vai clicar na face para selecionar com o botão esquerdo. Depois com o botão direito, clicamos de novo em cima dela. Inverter faces, para ela ficar branca para cima. Aí, agora a gente vai começar, a gente vai ter que dar um pequeno aumento, né? Porque vocês podem ver no corte na planta que eu passei para vocês, a gente tem um corte e ele mostra que essa varanda ela é elevada 10 centímetros do nível zero, né? Logo a gente vai pegar aqui o, a ferramenta empurrar e puxar, fica aí embaixo do retângulo, clica nela, clica na face e puxa para cima. Lembrando de clicar, desculpa, puxando para cima e clicando Ctrl para você não ter o fundo vazio. Porque se você não clicar o Ctrl, ele vai meio que só puxar a face que está em cima e vai deixar embaixo sem nada. Ele não vai formar um paralelepípedo. Ele vai só puxar a face para cima, ok? Então, clique no Ctrl, puxe para cima e dá o tamanho que você quer. Que no nosso caso aqui é 10 centímetros, então ponto 1, Enter. Vocês podem ver aqui Com licença. que ficou fechado. Tô achando que tá muito rápido essa explicação, entendeu? Tá muito acelerado para mim. Não sei se é só para observar, mas tá muito rápido. Beleza, vou fazer aqui de novo. Desculpa. Então, vou voltar aqui na parte do retângulo. Acabo embalando assim. Mas, então, a gente tem aí, né, o retângulo. E as medidas que seria a base da nossa edificação. Ela tem 13 de largura por 6,15 de profundidade. Se eu não me engano, eu estou com o projeto aqui. 6,15 de profundidade. Então, a gente tem que sempre usar a ferramenta retângulo para estar podendo fazer esses triângulos. Ela fica aqui na barra da esquerda, você clica no retângulo, e você vai clicar no ponto de origem. Eu vou estar fazendo aqui de novo, vou preparar isso aqui. A gente vai pegar a ferramenta retângulo, clica nela aqui, com o botão esquerdo. Tem origem, né? Quando você chega perto do ponto de origem, você tem aqui, aparece esse ponto, e aí você consegue clicar. Ele vai indicar inclusive origem. Aí você pode clicar e arrastar. Não precisa segurar o botão, só dá um clique e arrastar. E aí você coloca a medida da casa. O programa, ele trabalha sempre com a medida de largura primeiro, que seria na direção do eixo vermelho, e depois a profundidade, que seria na direção do eixo verde. Então aí a gente tem, né, a dimensão de 13 por 6,15. Então a gente coloca primeiro 13. E aí, para separar as casas, a gente usa a vírgula, porque aqui a gente tá usando, porque o programa ele usa o padrão americano de programação. Então você clica na vírgula e aí coloca a próxima dimensão, que seria 6,15. Como é no padrão americano, a gente tem que colocar 6,15.
6.15. Terminou de digitar isso, não precisa clicar em nenhum lugar para digitar, é só digitar no teclado normal. E dar um Enter. E aí você vai ter essa face. Após criar a face aqui, você tem que inverter. Vocês podem ver que a parte branca ficou embaixo e a parte azul em cima. Isso daqui, eu tô falando que é para sempre estar com a face branca em cima, que no futuro, se vocês quiserem continuar fazendo projetos SketchUp para renderizações realistas, o programa de renderizações que são utilizados sempre trabalham com a face branca como a face de textura. Então, por isso que eu estou falando para sempre colocar a face branca para cima, porque isso aí já vira um hábito. Então, a gente tem que selecionar com o botão esquerdo a face, aí depois, né, clicando com o botão esquerdo, depois com o botão direito novamente, e aí vai ter aqui a opção inverter faces. Você clica, ele vai inverter. A face azul ficou embaixo e a face branca ficou em cima. E aí depois disso, falta só a gente dar um, um degrau nessa, porque a nossa edificação ela é levantada 10 centímetros do nível zero do projeto, certo? E, e aí a gente já faz isso para depois começar a desenhar a planta em cima desse retângulo, porque senão as faces vão ficar cortadas. Elas não vão encaixar direitinho. Então, se você quiser subir depois, né, o nível, ia dar muito mais trabalho para você corrigir. Então a gente tem que pegar a ferramenta, empurrar e puxar. Novamente aqui na barra da esquerda, ela fica embaixo do retângulo. Você clica nela, não precisa selecionar o retângulo antes. Aí depois você clica no retângulo e puxa para cima. Só que vocês podem ver que se eu clicar aqui, sem o Ctrl, dependendo do jeito que você fazer, ela não vai criar esse fechamento aqui embaixo. Nessa primeira, quando tem só um retângulo, ela acaba criando, ela acaba fechando. Mas quando a gente começar a criar as paredes, ela vai começar a dar vazões no nosso retângulo. Então, por isso que a gente precisa clicar o Ctrl antes de fazer isso. E esse retângulo ele não vai ser desfeito, né? A base não vai ser desfeita, ela vai ficar uma base fechadinha, bonitinha, certo? A gente vai vir aqui, clicar, puxar para cima, é só arrastar o mouse para cima, dar um ponto 10. Seria os 10 centímetros, né? Que a gente está trabalhando tudo aqui com dimensões em metros. E aí a gente criou a nossa primeira face. E aí, como isso daqui é o chão, eu já vou começar a trabalhar com a questão de layers. Isso aqui a gente vai dividir o projeto em várias partes separadas para a gente poder editar uma de cada vez. Quem tem aí familiaridade com o AutoCAD, seriam tipo as layers de lá mesmo, sabe? Que você pode selecionar uma cor azul, uma cor verde, uma cor tal, para modificar coisas separadamente. Aqui é a mesma coisa. E a gente vai criar uma layer para depois a continuidade na construção da nossa edificação, ok? Até por aí tudo tranquilo? Ok. Beleza. Não, a parte de inverter a face, eu perdi como é que você fez. Você pode repetir, por favor? De puxar para criar o elevação? Não, é de inverter a face. Ah, tá. Eu vou fazer aqui nesse mesmo aqui, ó. Você primeiro clica com o botão esquerdo na face, ok? E depois você clica com o direito. E aí, nessas opções que aparecem aqui, ó, ele tem aqui embaixo, ó, inverter faces. Aí é só você clicar aqui que ele vai inverter a face. Se a branca estiver para cima, ele vai inverter, né? A branca para cima, a azul joga para baixo. E a mesma coisa ao contrário. Deu certinho? Acho que, acho que sim. Mas qualquer coisa dá pra voltar nisso aqui depois. Dá pra. A gente vai usar bastante isso. Então, acho que foi essa parte de faces. E eu vou passar para as layers. Esse- é, e vocês me interrompem mesmo, tá, gente? Porque às vezes eu acabo atropelando as coisas assim. E me falam aí o que tá com maior dúvida, né? Então, né, a gente vai começar a trabalhar com as tags, né, que seriam as etiquetas. Ela fica aqui nessa barra da direita, ok?
Ele é o quarto ícone de baixo para cima, a barra da direita. E você tem aqui a seleção de tags. Quando a gente vem com o arquivo, ele já cria essa área aqui que é untagged. Eu já expliquei mais ou menos como que seria as tags, né, de como que você pode visualizar ou não ela clicando no olhinho e como você pode criar numa nova. Aí a gente vai criar uma aqui que vai ser só da base da nossa edificação. A gente clica aqui em mais, vai aparecer aqui uma tag nova que vai ser chamada em tag 1. E aí você clica aqui no nome dela para dar um novo nome. Eu vou chamar de base, mas vocês podem dar qualquer outro nome, ok? Eu posso editar a cor dela, por exemplo, tá aqui em verde, eu vou deixar no verde mesmo. É só clicar na cor dela e aí você arrasta aqui para a cor que você quiser, ok? Dá um ok, vai estar aqui a cor da base. E aí, o que que vocês vão fazer? A gente criou uma tag, mas toda essa seleção aqui, ela ainda faz parte da aba da tag untagged. E aí a gente precisa colocar isso na tag base. Então o que que a gente faz? A gente vai ter que selecionar toda essa base para estar colocando lá. E como que a gente pode fazer isso? Tem duas opções. Ou você clica na tela e arrasta com o mouse até pegar toda a edificação, ela vai ficar azulzinha. Ou então você dá 3 cliques na base. Um clique, ele vai selecionar só a face. 2 cliques, ele seleciona a face e as linhas que pertencem a essa face. E 3 cliques, ele seleciona toda a base, ok? E essa parte dos 3 cliques ela vai ser bastante útil para quando você for selecionar paredes móveis depois. E aí, agora você vai vir aqui na barra de tags, vai clicar no lápis, que é para tornar a tag ativa. E aí você vai vir nessa segunda opção, Apply Current Tag to Selection, que é aplicar a seleção à tag atual. Você clica nela, e aí você pode ver que agora, se eu clicar para desaparecer a parte untagged, ele não vai aparecer mais nada. E agora, mas se eu fizer isso na da base, ela vai desaparecer. Quer dizer que ela está na opção de base. Você também pode olhar isso se você vir aqui nessa terceira opção e clicar em Color by Tag. E aí, tudo que for de uma tag específica vai ficar dessa cor. Por exemplo, que ficou azul, porque ela está na base, ok? A gente estava aqui, né, trabalhando com o lapisinho da base. E aí, agora a gente vai criar uma para as paredes. Eu vou tirar essa cor aqui de novo, clicando na mesma opção, Color by Tag. E vou criar mais uma, mais uma tag. E vou colocar aqui como paredes, ok? Paredes. E vou dar uma cor aqui aleatória, um verde, por exemplo. E dou um ok. Mas antes de começar a mexer nela, tem mais uma coisa que a gente tem que fazer na base aqui. A gente tem que criar um grupo com ela para ela não ser mais editada. Para que ela, toda vez que a gente precisar, a gente não editar ela sem querer. Então a gente vai selecioná-la de novo, antes de passar para a tag da parede. Depois que você fizer essa ação, deixa eu te falar uma coisinha bem breve. Pode ser. Porque é o seguinte, talvez seja a minha dificuldade mesmo, né, que faz parte, estou aprendendo, né? Mas eu cliquei naquele olhinho que tem na base e não desaparece eu não estou conseguindo associar minha layer, né, minha etiqueta com a base, entendeu? Não sei se o que eu fiz errado, mas como está no começo agora, se eu fizer errado daqui, eu já vou me perder inteirinho, aí eu não vou conseguir mais acompanhar a aula, né? Não, sim. Mas não está rolando, entendeu? Eu clico tem um olhinho aqui na base, né, mas ele não desaparece, entendeu? Não desaparece. Não, sim. É bom tirar Não essa sei o que dúvida eu mesmo. errei, enfim, se eu volto aqui, Mas se eu clico em voltar. isso não é um erro, não. É o que acontece. Você não consegue tirar, apagar a base. Vou até selecionar aqui de novo. Você não consegue apagar. Eu vou clicar aqui no olhinho. E você não consegue deixar ela invisível enquanto você estiver com ela sendo utilizada. Por exemplo, né, eu estou utilizando a tag da base e aí eu não consigo apagar ela. Eu consigo apagar as outras, né, deixar o olhinho apagado, mas eu não consigo apagar a que eu estou utilizando. Para eu apagar a que eu estou utilizando, eu tenho que passar para outra tag. Por exemplo, vou passar aqui para a tag paredes agora, clicando no lapisinho dela. Aí, olha, se eu tentar clicar no base agora, ela vai desaparecer.
Isso daí é um mecanismo para que a coisa que você estiver editando não desapareça do seu arquivo sem querer. Beleza? Conseguiu fazer. Ela desapareceu aí agora direitinho. Eu vou tentando aqui, se der algum problema, eu te falo. Agora, só uma questão. Para criar essa etiqueta nova, o que você falou da questão da cor? Que eu acho que eu não entendi muito bem. Porque se eu clicar no maisinho, eu vou lá e clico Você cria numa layer para Paris. Uhum. Mas o que é o negócio da cor que você falou? Desculpa, me perdoa, que eu não entendi muito bem. Que você falou para clicar na corzinha e tal. Isso aqui eu me Não, perdi nessa parte. não, tranquilo. É que é quando você quiser trocar a cor da layer, né, da tag. Que quando você tem aqui, né, cada tag tem uma cor. E se você quiser trocar essa cor dela, você clica bem na cor dela, por exemplo, que o verde que está aqui, e vai aparecer aqui, ó, selecione a cor da etiqueta. E aí você tem aqui um switch para tá mudando as cores, e aí você escolhe uma tonalidade e depois a sombra dessa tonalidade, a clareza dela. E aí depois, quando você tiver numa cor que você quer, você clica em OK. E aí, se você quiser ver essas cores no modelo, que mais pra frente a gente vai estar com texturas, e você não quiser estar vendo só ver as texturas, se você quiser ver a cor das tags, tem uma terceira opção, que é o Color by Tag, que em vez de que ele vai colocar tudo que de uma tag de uma cor específica. É só clicar na terceira opção, e aí vai acontecer disso aqui ficar da cor da tag. Você desfazer isso, você clica na mesma opção, que é a terceira na aba da tag, e ela volta na cor padrão. Certinho? Sim, entendi. Entendi, mas o que não ficou claro para mim é como é que eu faço a associação entre desse volume e a layer, né? Como é que eu faço Ah, sim. esse volume, né? Que é essa base que você criou aí, Uhum. 1.10, ela está vinculada com a layer base, né? Isso que eu perdi um pouquinho, entendeu? Você clicou 3 vezes, né? Depois que você clicou 3 vezes, o que que você fez? Desculpa. Depois que eu cliquei 3 vezes, primeiro você tem que estar na fora da. Você tem que estar selecionado na tag que você quer que essa modelagem seja colocada. Que nem eu tô aqui na base agora. E aí você vai clicar, pra você selecionar toda essa base aqui, você pode puxar e arrastar com o mouse, que vai ficar tudo selecionado. Você pode ver aqui, ó, que está tudo em azul e com os pontinhos azuis aqui, olha. Isso aqui quer dizer que está selecionado. Ou então você pode dar 3 cliques na base, porque que isso aqui são ações rápidas do SketchUp para você acelerar o seu projeto. Quando você clica uma vez em qualquer coisa, ele vai estar sempre selecionando a face. Como você pode ver, eu cliquei uma vez e aqui embaixo não tem mais nada selecionado, está só a face. Mas aí quando você clica 2 vezes, eu tirei a seleção antiga, né? Quando você clica 2 vezes, ele vai selecionar as bordas também, não só a face. E aí quando você clica 3 vezes, aí ele vai selecionar todas as faces com todas as suas bordas. E aí depois disso, quando você está com o que você está selecionado, com o que você com o que você quer colocar numa tag selecionado, você clica na segunda opção que tem aqui, ó, que é aplicar a tag atual, Apply Current Tag to Selection, a segunda opção na aba da tag. Você clica nela e aí ela já vai pertencer a essa tag que você está utilizando. Se eu tivesse na tag paredes e clicasse nessa opção, aí ela já ia passar para paredes e assim por diante. Deu para entender agora? Tá, obrigado. Beleza. Beleza. É, então, voltando, a gente tem que criar aqui a gente não vai querer editar mais essa base, por enquanto. Então, a gente vai criar um grupo com ela. Então, como que a gente cria um grupo? Já aproveitei que a base aqui está toda selecionada, eu vou clicar com o botão direito nela, em qualquer lugar dela, desde que ela seja selecionada. E você tem aqui a opção criar um grupo. Você vai clicar nessa opção criar um grupo. E aí você pode ver que agora ela está só com as bordas selecionadas, mas é porque agora ela ficou algo que não é possível editar. Eu vou tentar puxar ela aqui, olha, vocês podem ver, olha, que aparece um sinalzinho de bloqueado. Eu não consigo editar. Isso aqui agora é como se fosse uma coisa só. Tá vendo que quando eu clico uma vez só aqui já, ele já marca tudo? E aí, porque ele ficou tipo tudo, né, ficou tudo agrupado. Para eu poder
modificar qualquer coisa aqui de novo, eu tenho que dar 2 cliques nessa superfície. E aí vocês podem ver que depois que eu dei 2 cliques, ficou com vários pontilhados em volta do nosso retângulo. Quer dizer que agora a gente está trabalhando dentro dessa área. E aí agora a gente pode editar qualquer coisa dela se a gente quisesse, ok? Mas no nosso, não é isso que a gente está querendo fazer agora, então a gente não vai editar ela agora. A gente vai só clicar do lado de fora, fora do pontilhado, e aí vai sair essa seleção. Dá 2 cliques fora do pontilhado que vai sair fora dessa seleção. E aí a gente vai começar agora realmente a desenhar em cima dessa base, ok? E porque se a gente desenhasse antes, tudo que a gente desenhasse ia fazer parte daquela base e aí não ia criar a parede corretamente, certo? Em casas que você não tem essa base, que você está trabalhando tudo no zero, você pode estar criando o chão junto com a parede, mas aqui é mais para você ficar organizado, certo? Agora que a gente vai começar a trabalhar com as paredes, a gente vai mudar para a tag paredes, ok? Então eu vou estar clicando aqui no lapisinho para ativar. E aí, para não ficar poluindo a tela, não quero mais essa barra aqui, eu vou clicar, quando eu passo o mouse aqui perto da tag, vai aparecer o X aqui, eu clico em X. Eu sei que eu estou editando a aba tag, mas agora eu não estou vendo ela mais aqui, ela não atrapalha mais a minha visualização. E aí agora a gente vai começar a desenhar a planta. E aí, isso aqui eu vou estar falando aqui enquanto eu desenho as medidas com os materiais e vocês replicam no seu. Se vocês não conseguirem replicar agora, vocês podem estar fazendo isso mais tarde, mas mesmo assim eu vou dar um tempinho para estar pegando isso aqui tudo, tá? Não é muito difícil. A gente começa marcando a edificação em si, né? Que seria todas as paredes e depois a gente marca as colunas. Então a gente pode ver aí que a casa, ela tem a casa mesmo, fora a varanda, ela tem um total de comprimento de 11,30 por 4,15, ok? 11,30 por 4,15. Então, a gente vai selecionar a ferramenta retângulo e a gente vai clicar na ponta da nossa base. Vocês podem visualizar aí na planta, que eu mandei o PDF, que ela começa lá naquele cantinho que eu estou selecionado e vem para frente, certo? Então, eu vou clicar aqui, arrastar para o lugar que eu quero que essa base venha, e aí ela ainda continua seguindo aquela mesma regra, de primeiro a largura e depois a profundidade. Então, eu vou estar colocando aí 11, só digitar 11,3, e aí para separar as casas, vírgula, e depois 4,15. Então, Enter. Ela criou esse retângulo aqui. E aí agora eu quero fazer a espessura da parede. Para fazer a espessura da parede, o que nós vamos fazer? A gente vai utilizar aquela ferramenta A gente vai utilizar a ferramenta do offset, que seria o equidistância, novamente, né? Eu estou falando os nomes em inglês e em português porque o programa do SketchUp Online, ele traduz algumas coisas, outras coisas não traduz e depende de quando você entra, né? Porque o português não está bem colocado nele, certo? E aí, para fazer isso, o que a gente vai fazer? Não basta só a gente vir aqui, pegar a ferramenta equidistância, né? Clicar ela aqui na barra e clicar aqui, ó, que ela não vai permitir. A gente tem que selecionar todas essas nossas linhas aqui, ó. Para selecionar ela, é só você vir em cima de uma linha e aí você vai dar aí os 3 cliques, certo? E aí ele não vai estar selecionando embaixo, porque não faz parte dessa seleção, né? Só essa face aqui. E aí a gente pode vir aqui com o offset agora, normalmente, clicar nessa aresta e puxar para frente aqui e dar a espessura da nossa parede, que é de 15 centímetros. Então a gente coloca o ponto 15 e dá um Enter, ok? E a gente criou aqui uma área para parede e uma área para o nosso chão aqui, ó, certo? A gente tem aqui a parede e o chão. E aí a gente já tem mais ou menos onde que a nossa edificação vai ficar. Só um minutinho pra gente, pelo menos não consegui fazer o offset, né?
Sim, você. Ponto 15. Deixa eu só ver onde é que tá o offset aqui. Ele fica debaixo do retângulo. Aí você tem. Quando você clica, geralmente fica a ferramenta empurrar e puxar. E a equidistância fica junto com ela. Embaixo do retângulo. Tá, deslocamento, né? Tá, ponto 15. Isso. Perfeito, obrigado. Pronto. E agora a gente vai fazer essa parede que tem aqui do tanque. Para fazer essa parede, ela é bem mais fácil. A gente só precisa pegar aqui. A gente só vai precisar criar primeiro o pilar que está aqui. Depois a gente cria as paredes internas, ok? A gente vai estar trabalhando com a parte de fora primeiro. E a gente vai criar o pilar o pilar que a gente tem aqui, utilizando a ferramenta retângulo novamente. A gente clica com a ferramenta retângulo, clica na extremidade, puxa para dentro. Eu vou estar só conferindo para vocês, porque eu acho que isso não saiu no projeto, no PDF, mas esses pilares têm 20 por 20 centímetros, ponto 2 ponto por ponto 2. Então a gente vai pegar aqui, ferramenta retângulo, clica numa extremidade, puxa para dentro e dá um ponto 2, vírgula, ponto 2 e dá um enter. Não precisa colocar zero, certo? Aí aqui a face ficou azul, a gente clica nela, depois a gente clica nela com a esquerda, clica com direito, inverter faces para ela ficar branca, certo? E aí você pode estar fazendo isso daí nos outros dois cantos que sobraram, né? Novamente. Você vem aqui no canto, ferramenta retângulo, clica no ponto, puxa para dentro. Ponto 2, vírgula, ponto 2. Dá um enter. A face vai ficar azul, a gente seleciona ela, clica com direito e inverter faces para ela ficar branca. Vira, vem aqui, pega a outra aqui, clica com o retângulo de novo, puxa para cá, ponto 2, vírgula, ponto 2, dá um enter. E você já tem aí quase todos os nossos pilares. Falta só um central, que fica aqui na varanda, porque a nossa varanda é muito comprida, ela precisa de um pilar no meio para sustentar o peso do nosso telhado. Então, para a gente fazer isso, a gente vai estar utilizando a ferramenta da fita métrica. Ela fica aqui embaixo do mover. Por enquanto, tranquilo, pessoal? E a gente já passa aqui para a fita. Eu acho que o pilar aqui é bem tranquilo. Ok. Tranquilo, Você pode falar no próximo, por favor? Eu perdi. Desculpa, não consegui ouvir, Yasmin. Eu acho que foi a Yasmin que falou, né? Eu nem percebi. Voltar na parte dos pilares. Vou desfazer um aqui. Eu vou estar pegando aqui, ó. A gente tem que ir a base, né? Você vai pegar a ferramenta retângulo, ok? E aí, você vai ver aqui, ó, quando você chegar perto, vai aparecer uma bolinha ali, ó, né? Aí você pode clicar. Porque dali é o ponto, né? A seleção do ponto. Que é o ponto ali entre as duas faces. Aí você clica nela, só uma vez, não precisa arrastar e nem segurar. E puxa para dentro da nossa face, que é para onde que ela vai ser. E aí você tem o tamanho desse pilar, que é 0,2 metros, que seria 20 centímetros, né? Ele é um quadrado. E aí você não precisa colocar o zero, que o programa já entende que se você não tem nada antes do ponto, é um zero. Então você coloca um ponto, né? Aí o 2, que seria dos 20 centímetros, vai virar metros, 0,2 metros. Dá uma vírgula para separar a casa e coloca ponto 2 novamente e dá um enter. Aí ele vai criar o nosso quadradinho. Só que você pode ver, ó, que tá dando até um bug de textura, né? Um erro de textura aqui, ó, que tá conflitando a branca com a azul. Mas aí é só você clicar aqui com o esquerdo, depois com o direito, inverter faces para ela ficar uma face branca. Certo? Obrigada. E aí, Então, eu tô com uma dúvida. pode falar. Eu queria saber o seguinte, não, é porque são muitas questões, né? Esse retângulo que você fez aí que representa a casa, né? No caso, né? Aham. Você já vinculou ele com alguma lei? Porque eu não vi essa, não sei se eu Eu tô já achando difícil. eu comecei trabalhando com a lei de parede. Naquela hora eu tinha pedido
para você clicar para começar a utilizar a layer paredes. Porque antes a gente estava utilizando, quando a gente começou o programa, a gente começou a utilizar a layer untagged, que já é criada. Quando você já está com uma layer ativa, que nem eu estou com uma parede aqui agora, tudo que você criar vai pertencer à layer parede. Aí, Entendi. ok? Então, se você clicou lá, então tá direitinho. Se você ter certeza, você pode até clicar aqui, ó, você vai ver, olha. Tem eu tenho aqui Obrigado. a parte verde com azul. Tá. Aqui, vou voltar. Vou colocar na cor normal. E agora a gente vai utilizar a ferramenta fita métrica para estar podendo distanciar aqui, ó, fazer a marcação do nosso terceiro e último pilar. Você pode ver que entre este pilar e o próximo pilar que a gente vai ter aqui, a gente tem uma distância de 6,20 metros. Para a gente fazer isso, a gente vai estar utilizando a fita métrica e ela cria linhas de marcação. Ela, além de medir, por exemplo, se eu clicar nela aqui e clicar de um ponto e puxar outro, ela vai estar me falando aqui embaixo na tela, comprimento, na parte inferior ou de baixo. Eu não vou arrastar porque senão vai modificar o comprimento. Mas ali, ó, ponto 20 metros. Só que se você pegar a ferramenta fita métrica e clicar no ponto mediano de uma. Clicar ou no ponto mediano ou em qualquer outro ponto, desde que não seja uma das extremidades de uma linha, ok? É porque geralmente o ponto mediano ele fica marcado quando você passa em cima, com essa bolinha azul, tá vendo? Tá falando ponto mediano. Mas você pode clicar em qualquer outro. Eu prefiro, inclusive, clicar fora, porque de vez em quando o ponto mediano pode dar algumas confusões. Quando você clica fora dele e arrasta, ele vai criar uma linha de marcação infinita paralela a essa outra linha. Você pode ver aqui, olha, que eu estou arrastando o mouse e ela está nessa direção aqui, ela está criando uma linha paralela nessa direção. Eu também posso puxar para o outro lado, para cima e até numa direção oblíqua. Para você ter certeza que ela vai estar seguindo a direção do eixo vermelho, você pode estar clicando aí na seta do seu teclado, na seta da direita do seu teclado. E aí ele vai travar essa direção, isso eu expliquei na primeira aula, né, mas só reforçando, ele vai travar aqui, ó, no eixo vermelho. Então você pode puxar para qualquer lado e vai estar travado no eixo vermelho. E aí a gente vai só aqui digitar a distância, que seria 6,20, certo? Então a gente coloca 6,2 e dá um Enter. Eu vou clicar aqui no mouse de novo, né, na opção selecionar, para sair da ferramenta de fita métrica. E vocês podem ver aqui que ele criou uma linha que está a uma distância de 6,20. Essa linha aqui é só uma linha de marcação, que a gente vai apagar depois. E aí, com isso aqui, a gente cria um novo ponto aqui. A gente pode pegar na ferramenta retângulo, vocês podem ver, olha, e aqui agora a gente tem aqui ó, a interseção entre a linha de marcação e a linha de baixo da nossa base. E agora a gente já consegue clicar, puxar para dentro, a gente não vai puxar para cá, a gente vai puxar para o outro lado, né, porque a gente tem uma distância nem na planta. E vai estar colocando o tamanho dele de novo, que também é 20 centímetros, né, então ponto 2, vírgula, ponto 2, dá um Enter, e você já tem a sua marcação aqui, certinho, do seu retângulo, certo? E aí depois você já pode apagar essa linha de marcação. Ou você seleciona ela, puxando o mouse aqui, ou clicando nela, e depois clica em Delete, que ela vai ser deletada. Ou então você clica com a borracha nela, você seleciona a borracha e depois clica nela. Com ela selecionada, você clica na borracha e pega ela. Então, eu prefiro usar o Delete, que é mais fácil, é só selecionar e deletar, é melhor do que ir com a borracha. E aí você fica aqui, ó, já com as marcações de fora. Só tá faltando ali fechar essa nossa paredezinha aqui, que seria da área da lavanderia. Para fazer ela também é super simples. O que a gente precisa, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar na ferramenta linha, ok? Selecionar ela aqui, a gente vai pegar nessa extremidade, porque essa parede aqui também tem 15, e vai puxar no eixo vermelho, se vocês quiserem podem travar no eixo vermelho, até encontrar com o nosso pilar. Dá um clique, ele vai fechar a linha. Você pode clicar no ESC para ele parar de criar, para ele parar de continuar fazendo linhas.
E aí, essa linha aqui, essa continuação de linha que tá aqui cortando a parede, a gente apaga. A gente clica no borracha e clica nela. Vai apagar. E aí ele vai ter criado aqui, né? Uma nova parede pra gente, certo? A gente pode, inclusive, aqui já pegar a ferramenta empurrar e puxar e puxar. Aí, ó, nesse caso aqui não tá dando, ó. Ele tá falando que ela tá não tá fechada. E aí, pra ter uma certeza, se isso tiver acontecido com vocês também, vocês agora só pegam a ferramenta retângulo, clica nessa extremidade dela aqui, olha, e puxa pra cá até outra extremidade, certo? De uma extremidade a outra, na diagonal. E fecha. Agora ela já deve permitir a gente puxar aqui pra ter, tá vendo? Ela já permite puxar, certo? Deu pra entender direitinho? Você pode mostrar a imagem toda aí, porque você está mexendo na imagem, mas a gente não consegue enxergar eu particularmente, falar por mim, né? Não consigo enxergar o todo. Você está com a imagem só focada nesse ponto. Eu queria ver a imagem inteira para ver se eu estou fazendo correto aqui, ó. A imagem inteira tá Por aqui. Nossa, por gentileza. a imagem inteira é essa. Isso, ótimo. E é porque ali eu vou ter que, de qualquer jeito, eu tenho que focar aqui perto pra conseguir ver Tá, o que eu tô fazendo nessa parede. Certo? tá, Mas, eu tenho que criar essa linha, atrapalhei aqui, é, mas obrigado. e aí pra você fazer essa outra parede, você só precisa arrastar uma linha dessa extremidade, desse canto da nossa casa aqui, até o nosso pilar, que ele vai fechar aqui. Essa linha que ficou extra aqui, você pode apagar. Você que seleciona ela e dá clica delete ou clica com borracha. E aí, você pode, para ter certeza que isso aqui vai virar uma parede depois, você seleciona a ferramenta retângulo, seleciona essa extremidade, uma extremidade e seleciona a extremidade oposta, que seria essa daqui no caso, que ela vai fechar para criar um retângulozinho ali. Entendi, aqui a minha tá dando direto no endpoint do retângulo ali, essa viga, né? Tá dando, a minha linha tá dando direto no endpoint. Sabe que eu acho que eu medi errado, então, deve ser. Você deve ter colocado 15 às vezes você puxou direto no 15. Mas tudo bem, mas isso não vai. Tudo bem, então, beleza, obrigado. Beleza. Mas qualquer dúvida, se isso aqui tiver com dificuldade depois, você volta aqui e pega aqui. Beleza? É bem tranquilo. Isso aqui não dá dor de cabeça, não. E agora aqui, né, a gente já tá com as paredes externas, com os nossos pilares, e agora falta só as paredes internas. As paredes internas, a gente vai ter aí só a de divisão do quarto e do banheiro. Para a gente fazer elas, nós temos duas maneiras. A gente pode copiar as linhas que estão aqui, movendo com a distância, ou então utilizando a fita métrica. Eu vou estar ensinando aqui para fazer o quarto com a ferramenta de mover e vou estar ensinando o banheiro com com a fita métrica, beleza? E aí vocês fazem do jeito que vocês acharem mais fácil. Eu, particularmente, nesse caso, como medicação pequena, eu prefiro utilizar o mover. Mas nada impede de utilizar só a fita métrica. Eu vou começar aqui então, né, com o quarto. A gente vai dividir o quarto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa face, essa linha, que seria a parede do quarto, como está na planta aí, certo? A gente vai pegar o mover, vai clicar numa extremidade, clica o Ctrl do teclado e puxa para o lado, na direção do eixo vermelho. E a gente dá a distância do quarto que está aí, que é 3,50 metros. Então 3,5, dá um Enter. Em seguida, na mesma linha, a gente clica na extremidade dela, Ctrl, puxa para fora e dá a espessura da parede de 15,15 e um Enter. E aí você já tem aqui a sua parede. Você já pode clicar nessa separação aqui e dar um delete nela para virar uma coisa só. É como se você estivesse fazendo uma planta baixa no AutoCAD, por exemplo, sabe? Você pode ver aqui que a gente vai acabar criando uma planta. E aí agora pro banheiro, eu vou fazer com a fita métrica. Como um banheiro é só um retângulo, é bem simples. A gente vai pegar a fita métrica, a gente vai clicar nessa área aqui, que aqui já seria uma área do banheiro, e puxar. Agora a gente dá a distância do nosso banheiro aí, que seria 1,6. Dá um Enter. Você criou uma linha de marcação. Aí depois, clicando na linha de marcação com a fita métrica ainda, você puxa para o lado e dá um ponto 15 e um Enter. E aí você já criou outra linha de marcação. Você vai criando várias linhas de marcação.
Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para fechar a parede que fica aqui. Vou clicar nessa parede aqui de trás, puxar para frente e vou dar o tamanho do banheiro, que seria 2,50. 2,5, dá um Enter. E depois agora a parede, puxando para fora mais uma linha de marcação, ponto 15. E aí, olha, vocês podem ver que a gente já tem aqui a marcação da parede. A gente pegaria a ferramenta linha e uniria todas essas linhas aqui, passando uma linha em cima dessas marcações. Nem eu estou fazendo aqui agora. Eu dou um clique e vou até o final, fazendo a linha. Depois que eu fizer isso, eu posso selecionar as minhas linhas de marcação e apagá-las. E aí só fica faltando a gente apagar essas linhas aqui que ficaram a mais, selecionando elas e clicando em apagar, ou então clicando em delete com elas. E aí a gente já tem o nosso banheiro. Agora falta só as portas. Beleza? Tudo tranquilo? Amigo, eu assim, com todo respeito, mas eu acho que você está fazendo muito rápido. Eu não tenho condição de acompanhar nesse ritmo que você está explicando. Você tá, entendeu? Para mim não dá. Para mim nessa velocidade não vai rolar, né? Felizmente, você está explicando muito rápido. Se eu vou falar só por mim, tá partindo do pressuposto que todo mundo já sabe todos os passos e consegue fazer isso assim de uma forma muito rápida. Eu não tenho condição de fazer nessa velocidade. Não dá, entendeu? Não, sim, entendo. Não tenho condições de fazer. Para mim, acho que tem que ser feito. Você faz um passo, você dá um tempo para depois você fazer o outro, porque senão não rola, senão não consigo acompanhar nada, eu vou me frustrar. Uhum. Não, eu entendo completamente. É, eu vou pegar aqui desde o começo das linhas, então, e, e aí a gente pega aqui só o banheiro. Eu não vou repetir o quarto, porque é só uma parede, eu acho que não tem necessidade. É, então a gente vai pegar aqui, né? O quarto, eu vou fazer o quarto também, que fica mais simples. E eu vou fazer ele todo no estilo, no estilo fita métrica, então, que é um estilo mais difícil. Para você estar fazendo com fita métrica, você estaria criando as linhas como se fossem enfiadas num projeto. E, e depois você passa linhas verdadeiras em cima, porque essas linhas fechadas são linhas falsas, são só de marcação. Então a gente pegaria, por exemplo, você tem aí o projeto da planta, e a gente tem o nosso quarto, certo? E aí você tem que criar, primeiramente, esse quarto, a gente tem que criar a parede desse quarto. Para criar ela, a gente vai precisar de uma segunda, segunda linha aqui, certo? Então a gente vai clicar, a gente seleciona a fita métrica, a gente seleciona a parede interna, que seria a primeira parede do quarto, e a gente vai puxar pro lado que essa linha vai estar ficando. Você pode ver que ele está puxando uma linha nova ali, certo? Aí é só dar a distância do quarto, que no caso seria 3,50, como na planta. Então a gente digita 3,5 e dá um Enter. E aí a gente faz isso de novo, só que agora a partir da linha de. A gente pode da parte da linha criada para a espessura da parede. Seria ponto 15. É só clicar de novo na linha de marcação com a fita métrica que ainda vai estar selecionada e dar um ponto 15, um Enter. E aí você criou essa parede. E aí só basta você fechá-la agora com linhas verdadeiras. Você vem na quarta ferramenta da barra da esquerda, a linha, você pega, você selecionou ela, e aí que nem te explicado lá na primeira aula. Você clica num ponto de interseção, que seria esse caso aqui, onde a gente começa nossa parede, e vai arrastar até o outro ponto onde tem o fechamento da parede. E clica aqui. E ele vai fechar a linha. E faz o mesmo processo na segunda linha. Clicando e soltando aqui. Se ele pedir para criar uma nova linha, se ele continuar criando uma linha, é só você clicar essa que ele vai sair dessa seleção, certo? Então, você criou aqui a nossa parede. Essas linhas de marcação não são mais necessárias. Então, você pode apagar essas linhas de marcação. Você seleciona elas e clica em Delete. Então, você apagou elas completamente. Falta só apagar essas duas linhas, esses aqui,
Porque como a gente vai puxar as paredes do mesmo tamanho, não precisa dessa marcação. Na parede do lado de fora, a gente continuou com essa marcação de linha, porque ela é uma parede de tamanho diferente, então ela não poderia ter uma união. Mas esse, no caso, como é uma de tamanho diferente, a gente pode apagar, ok? Então eu selecionei essa linha, né? Cliquei com ela ficou azul. E aí eu cliquei em Delete, ela foi apagada. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Cliquei nela, selecionei, cliquei em Delete. Eu também poderia ter vindo aqui com a ferramenta apagar e clicar em cima dela de uma vez só, que ela seria apagada. E aí eu vou fazer a mesma coisa no banheiro. Eu pego a fita métrica, a partir dessa parede, que seria a parede do banheiro. Você pode imaginar o banheiro aqui, certo? Com a marcação aqui da planta. Você clica nessa linha, que no caso seria essa daqui, e puxa para a lateral. E aí você dá o tamanho que você quer, que no caso é 1,60, que seria o tamanho de dentro do banheiro. A gente está aqui só refazendo a planta baixa, certo? E dá um Enter. Fez isso daqui, de novo. Aí a gente vai arrastar para o lado, ponto 15, e dá um Enter. Na linha de trás, clica na linha de trás, puxa para frente e dá o 2,50, que seria o tamanho do banheiro, dá um Enter. E de novo, a espessura da porta, ponto 15, dá um Enter. Você fechou aqui as linhas, e agora basta você terminar de fechar o ambiente. Você pega a ferramenta linha, clica no ponto de interseção e puxa até aonde essa parede ficaria, que seria nesse ponto aqui. Ela continuou com a seleção de linha, então você pode só arrastar e chegar até o final. E fazer a mesma coisa na parte de dentro. Terminou de fazer isso, você já está com as partes fechadas, você pode selecionar as linhas de marcação e clicar Delete para tirar elas. Por fim, eu pego a borracha, o Delete e apago essas duas outras linhas que ficaram essas aqui, formando aí já todas as paredes. Deu para pegar agora? Tranquilo? Agora sim, eu entendi. Maravilha, agora ficou mais claro. Obrigado. E agora falta as portas por último, para a gente começar a subir as paredes, portas e janelas. A gente vai estar utilizando a fita métrica novamente. Para agilizar esse processo, a gente vai estar utilizando uma ferramenta retângulo, mas é o mesmo processo com a fita métrica. A gente pega a fita métrica e vou estar fazendo a porta do banheiro primeiro. Ela tem uma boneca aqui de 10, então a gente vai arrastar a partir da linha de dentro, que seria a parte de dentro da parede, ponto 10, Enter, você já tem a linha de marcação. E aí, para eu não precisar fazer uma nova linha de marcação aonde essa porta termina, eu vou estar utilizando a ferramenta retângulo. Essa porta, ela vai ter aí 70 centímetros de comprimento, de largura, desculpa. Então a gente vai pegar aqui a ferramenta retângulo, ok? A gente vai clicar com a ferramenta retângulo e a gente vai clicar nesse ponto de interseção, que seria onde começaria a porta. A gente vai clicar e arrastar na direção que a gente quer que fique a porta, ok? Que a gente quer que seja nessa direção. E a gente vai digitar o tamanho da porta. Seria do vão da porta, que seria ponto 7 por ponto 15. Então a gente coloca ponto 7, dá uma vírgula para separar, ponto 15. E dá um Enter. Aí ele criou aqui esse nosso retângulo aqui já com o fechamento da porta. E a gente pode apagar essa linha de marcação. A gente tem a porta aqui. Só que diferente de um projeto de... Vou estar afastando aqui. Só que diferente de um projeto de AutoCAD, a gente não pode estar deixando essas duas linhas aqui, porque senão elas vão ser levantadas juntas com a nossa edificação na hora que a gente fizer o levantamento das paredes. Então a gente apaga, seleciona essas duas linhas. Se vocês quiserem selecionar as de uma vez e depois apagar, né, não só ficar selecionando uma e delete, selecionando uma e delete, vocês podem, enquanto está selecionando, segurar a tecla Ctrl e selecionando quantas coisas você quiser. Se você selecionar alguma coisa de errado, aí você segura a tecla Shift e você pode clicar de novo em cima e apagar.
ok? Selecionei tudo aqui e dei um delete. Repetindo a parte do delete de seleção múltipla, Ctrl, você aparece um maisinho do lado do seu mouse. Você pode estar clicando em quantas linhas você precisar selecionar e depois clicar um delete. Aí eu marquei aqui propositalmente que as faces aqui sem querer. Aí você vai passar do Ctrl pro Shift, segurando o Shift agora, e clicar de novo em cima que você não quer. Aí você pode soltar, vai estar selecionado, dá um delete, e aí já foi tudo de uma vez. Você criou o vão da porta, ok? Vou estar Essa repetindo. boneca tem. 10 centímetros. Oi? 10 centímetros? Isso. Uma boneca mínima, né? Porque a gente está trabalhando com um banheiro muito pequeno. E a gente vai fazer o mesmo processo com a segunda porta aqui do lado, que ela aí vai ter um distanciamento da parede de... Eu estou pegando aqui no projeto. De 25 centímetros, né? A gente está pegando aqui como se tivesse corredor. A gente vai pegar a ferramenta de fita métrica. A gente vai selecionar uma dessas paredes, que a porta fica bem centralizada. Clica numa delas e puxa para o lado aqui para criar essa linha. E dá os ponto 25 e um Enter. Eu vou pegar a ferramenta retângulo, selecionar uma interseção, puxar para o lado que eu quero que fique o tamanho. Só que aqui no caso, a gente vai ter que colocar o ponto 15 primeiro, porque agora o ponto 15 é a nossa largura. A gente coloca ponto 15, vírgula, ponto 7 e dá um Enter. Desculpa, eu acabei. Vou fazer aqui de novo, ponto 15, vírgula, ponto 7. E, agora foi. E ela ficou aqui, nesse formato aqui. Só basta aqui a gente apagar de novo a linha de base e essas outras duas linhas aqui. E os vãos de janela é da mesma maneira. A gente vai fazer a distância delas e vai apagar em seguida, ok? Eu vou estar falando aqui devagarzinho aqui as medidas de distanciamento das paredes, das janelas, mas segue o mesmo processo. Eu vou estar falando um pouco mais rápido, porque é o mesmo processo, não acho que não é necessário ficar explicando o mesmo processo várias vezes. Por exemplo, aqui, eu vou estar fazendo a janela do banheiro. Eu vou estar puxando dessa linha aqui, a partir dessa parede, ponto 6. Isso está em projeto, dou um Enter. Vou clicar na ferramenta retângulo, pegar uma interseção e agora fazer o tamanho tô fazendo o tamanho da nossa janela aí, que ela tem 2,30 m. Então, colocaria o retângulo, selecionaria essa interseção, puxaria para o tamanho que eu quero, dou 2,3, ponto 15 e dou um Enter. Ele vai criar. Eu posso apagar a linha de marcação, só que dessa vez eu não vou apagar essas duas linhas aqui, porque aqui ainda é uma parede, só que é uma parede que vai ser levantada numa outra altura, vai ter o vão da nossa janela e depois a contraverga, né? Certo? Então aqui a gente pode deixar essas duas linhas. Vou repetir o processo no banheiro. O banheiro, ele vai continuar, ele tem uma janela de 1 m e a distância é de 0,3 da parede, ela também fica centralizada. Então vou pegar fita métrica, selecionei uma parede do banheiro, puxei para o lado, 0,3 e dou um Enter. Vou pegar o retângulo e arrastar para o lado, que eu quero que seja parede. Dou 1,15, dou um Enter, ele criou. Posso apagar agora a nossa linha de marcação. Agora falta a nossa porta a gente tem a nossa porta da frente e a última janela. Vou começar pela janela aqui. Ela é bem simples também, da mesma maneira.
Vou pegar as medidas dela aqui. Ela vai ter um distanciamento da parede do fundo de 0,6 e ela é uma janela de 1, né? Ela vai ter um distanciamento dessa parede aqui de 0,6. Então, clica aqui nela, arrasta para frente, dá um 0,6 e um Enter. E eu tinha falado 1,20 para a janela, certo? Não, desculpa, 1. Então a gente vai pegar aqui de novo a fita métrica. Desculpa, o retângulo. Selecionar um canto, puxar para o lado e vou estar dando o 1,15 e um Enter. E eu ali posso apagar aqui. E por fim, Qual que é a medida dessa janela mesmo? ela é 1 metro e ela tem 60 centímetros de distância da parede do fundo. Obrigada. E por fim, a nossa última a nossa porta. E ela vai ter uma distância de 1 ponto. Eu vou estar mostrando a parede. Vou medir aqui. Pegar os tamanhos direitinho. Deixa eu falar. Ela vai ter 1,8 de distância dessa parede, ok? Da parede com a janela. Então a gente vai pegar aqui a distância, a ferramenta de fita métrica, puxar para o lado, e dar o 1,8. Vou dar um Enter. 1,8. Vou dar um Enter. E agora aqui é uma porta de 2 metros. Então a gente vai pegar o retângulo, puxar para o lado na direção que a gente quer, 2,15, dá um Enter. Só que como essa daqui é a porta de... Essa daqui é a porta de entrada e saída entre a casa, ela tem comunicação com o exterior, a gente também vai deixar as linhas. Porque o piso de dentro de casa é elevado, certo? Vocês podem ver no projeto aí, vocês podem ver que ele é 2 centímetros maior do que o piso de fora. Então a gente pode só apagar aqui. E agora a gente já tá apto a subir as paredes. Vocês conseguiram deixar o projeto desse jeito? Quer que repete alguma medida? Então, Bruce, é o seguinte, eu não vou pedir para você repetir nada, né, porque eu não vou atrapalhar aqui o andamento da aula nem nada, mas assim, eu vou ter que fazer sozinho depois, porque eu não consegui acompanhar nada, entendeu? Infelizmente não rolou e eu vou respeitar o grupo e fazer sozinho depois, mas, enfim, não rolou. Não, eu entendo. Mas assim, se você tiver com muita dificuldade de pegar isso aqui, eu vou deixar. Essa aula vai estar gravada, está sendo gravada. Vou disponibilizar lá no YouTube, vocês podem entrar. E aí, se você tiver com muita dificuldade ainda, mesmo se você for pegando aqui depois, a gente pode marcar um outro dia aí e eu pego com vocês separado, fazendo isso aí de novo, passo a passo de novo aí, só com você, beleza? Beleza, tudo bem, porque Quando tiver mais. eu já fiz essas plantas, esse desenho de planta baixa em AutoCAD já 1 milhão de vezes, entendeu? Mas é que, em especial, na ferramenta do SketchUp, não sei se por conta não tá conseguindo acompanhar a velocidade, enfim, tem outros comandos, não tá rolando, mas eu vou tentar fazer sozinho, aí depois eu entro em contato, só que eu tô olhando a planta aqui, eu não tô vendo, ela não tem essas medidas que você falou, né? Tá especificadas as medidas também nesse PDF que passou? Eu Não tô devo ter vendo eu devo ter tô vendo a disponibilizado a versão errada, então. Eu vou conferir isso no OneDrive. Eu devo ter disponibilizado, porque tem 2 versões. Se não tiver, eu aviso e coloco a versão atualizada com essas medidas de novo. E Tá, mando para obrigado. vocês. Então, é, Lucas, você falou que pode repetir as medidas, certo? Só vou repetir rapidinho aqui. Só para pegar aí, de novo aí, quem tá fazendo aqui junto. Eu vou começar com essa janela aqui, ok? Com a janela da cozinha. A janela da cozinha, você tem a distância desta parede aqui, eu vou estar até puxando aqui mais para fora, dessa parede até o início dela, você tem um comprimento de 60 centímetros, 0,6 metros. E aí, depois disso, você tem uma distância dessa janela, você tem o tamanho da janela de 1 metro, ok? Então você faz um retângulo com 1 metro.
é a porta da frente. Ela tem uma distância da parede do lateral até a porta de 1,80 e a parede ela é 2 metros. Oh, desculpa, a parede. Ah, não. A porta ela é uma porta de 2 metros. O banheiro, a janela do banheiro, ela tem uma distância de 0,3 e o tamanho dela é 1,60. Então, 1 metro também. Ok? Desculpa, 1,60 é 1 metro. É 0,3 centímetros de distância de uma parede e a janela de 1 metro. E, por fim, a janela do quarto, ela tem 0,6 da parede deste lado, do outro lado da edificação, essa parede, até a janela 60 centímetros. E depois ela é uma janela de 2 metros e 3. As duas portas internas, elas têm 70 centímetros. Essa daqui tem uma distância de 10, uma boneca de 10. E essa daqui ela fica bem no meio da parede, 25 em qualquer um dos dois lados, ok? E aí fica nessa separação. Então agora só basta que a gente está subindo as paredes e o nível. Para estar subindo a parede, a gente vai estar utilizando o que a gente utilizou para subir a base, né? É o empurrar e puxar, ok? Então a gente vai puxar primeiro os pilares. Os pilares, eles têm em planta. 2 minutos que eu tenho que conferir aqui. Eles têm em planta, se eu não me engano, 2 e. Desculpem aqui que eu tô com muitos arquivos abertos aqui e eu acabo perdendo as medidas delas aqui. Ela tem 2,95, que a gente tem o pé direito de dentro de casa, né? A gente tem um pé direito de 2,78, porque a gente perde um pouco do chão. Então, as paredes têm 2,80, então, mas a gente vai criar umas paredes de 2,80 primeiro. E os pilares, a gente vai criar um pilar de 2,95, que ele vai ter encostado no telhado. Eu vou explicar isso aqui melhor fazendo no projeto aqui. Então, primeiro a gente vai puxar os pilares. A gente vai pegar um empurrar e puxar e vai selecionar a face de um dos pilares. Eu vou começar com esse do canto. Vou clicar nele e vou puxar para cima. Se ele começar a puxar para o outro lado, vocês podem clicar na tecla na setinha de cima do seu teclado. Ele vai travar só na parte de cima para baixo. Você vai puxar para cima e vai digitar o tamanho que você quer, que é de 2,95. Então, 2,95 e dá um Enter, ok? E aí, para fazer nos outros pilares, você não precisa digitar a altura novamente. Porque o programa ele salvou que o último empurrar e puxar que você fez foi de 2,95. Então, você pode só dar 2 cliques de novo no pilar, no outro pilar que vai ter a mesma altura, e ele já vai automaticamente puxar naquela altura antes, que já foi colocada de 2,95. Mas se você se sentir confortável, você pode clicar só uma vez e puxar manualmente novamente os 2,95 e dar um Enter. Isso fica a critério de vocês, ok? Não do jeito que vocês quiserem fazer. Vocês também podem estar fazendo, clicando num pilar, que nem eu vou estar fazendo aqui no último, e aí vocês vão puxar ele para cima e vão colocar o mouse em cima do outro pilar, e ele vai igualar as alturas. E aí é só clicar novamente. Certo? Vitor, meu primeiro pilar ficou com uma linha, aquele do canto lá. Eu já ia te falar isso. Esse pilar, porque por você ter encostado, por ter sido encostado uma parede nele, ele vai acabar criando uma linha, porque ele puxa tudo que vem junto com ele, certo? Então, você pode só apagar essa linha tranquilamente. Você clica nessa linha e dá um delete. Isso daqui são as linhas indesejadas do projeto, né? Que acabam sendo criadas com esses empurrar e puxar, certo? Então, super tranquilo, não tem nenhum problema. É só apagar. E aí, a gente passa para puxar as paredes de cima. Elas têm uma altura de 2... na parte interna,
ela tem 2,78, porque o nosso chão daqui de dentro, ele tem 2 centímetros acima, tirando do banheiro. Então, eu vou puxar as paredes primeiro e depois eu vou puxar o chão. A gente vai puxar uma parede de 2,80. E aí vocês podem perguntar, por que não 2,95 nos outros pilares? Porque a gente vai fazer a laje separada das paredes para conseguir mobiliar mais fácil, né, mais para frente, para não ficar coisas divididas, separadas, certo? Então, a gente vai clicar na seleção da parede, pode ser nessa face da parede aqui, ela está selecionada. Vou pegar o empurrar e puxar ela para cima, 2,8 e dou um Enter. E aí, fazer isso nas outras, né, nas outras paredes. Você pode estar só clicando 2 vezes, que nem eu já tinha falado. Aqui também vai dar uma linha, só apagar. Ou então, digitar o mesmo valor, ou então chegar no valor de antes colocado. Isso aí fica a escolha de vocês, depende também da situação. No meu caso aqui, eu dei 2 cliques e ela subiu. Que já tava, tudo já foi feito em 2,80. Só nessa, eu vou estar voltando aqui, vocês vão puxar esta parede, essa primeira aqui, ok? Aí a gente vai pular a janela, a gente vai pegar a parede do fundo. A gente vai estar pulando todas as janelas primeiramente, tá? Depois a gente vai pegar essa outra aqui do fundo, que tem conexão com a de dentro. Dá 2 cliques. E essa do meio. E vai dar os 2 cliques, ok? Ficou com essas paredes aqui. Ficou faltando só as paredes da janela. E também subir o nível do nosso piso interno, ok? Eu vou subir as janelas primeiro. Eu vou estar falando o tamanho. Tem uma tabelinha, né, na planta que fala o peitoril das nossas janelas. A janela da frente, e aqui a gente vai estar querendo um buraco, né, como se estivesse querendo um buraco aqui da nossa janela. A janela da frente, ela é a janela P1, ela tem um peitoril, altura, né, de... Desculpa, J1. Ela tem um peitoril de 1 metro. Então a gente vai clicar aqui, com empurrar e puxar, vai selecionar essa face que tem nela aqui, puxar para cima e dar um Enter. E aí ele vai criar essas linhas aqui. Essas linhas, vocês podem selecionar elas e deletar, ok? Elas não são necessárias, elas têm que ser apagadas. É só selecionar e apagar, ou então clicar direto com a ferramenta borracha. A do banheiro, ela vai ter 1,70, então empurrar e puxar, clica onde ela seria, puxa para cima, 1,7 e dá um Enter. As linhas que foram criadas com ela, você pode apagar tranquilamente. Tá girando ela aqui. E apaguei, ok? E por fim, a última janela, ela da cozinha, ela tem um peitoril de 1,20. Então a gente vai pegar para puxar, seleção dela, puxa para cima, 1,2. Então Enter. Agora a gente só vem aqui, apaga essa linha, as linhas extras. Inclusive também criou uma linha extra, eu posso estar apagando. E na parte de dentro já está com tudo certinho. Falta só essa última parede aqui. Ela tem também 1,20 de tamanho. Então você pode estar usando o mesmo offset da anterior. Dá uma impressão de que ela está um pouco mais alta, mas ela está na mesma altura. Eu vou até inclusive usar a ferramenta de linha aqui para estar mostrando para vocês. Olha, são alinhadas. Isso é um efeito de 3D. E vocês podem estar pagando a linha de baixo daqui, essas duas linhas que são aqui, ó. Essa daqui não. Essa daqui é um pilar, então você não pode apagar. E da base, vocês também não apaguem nenhuma linha aqui, que não a base ela tem cores diferentes, não é necessário selecionar ela. Então a gente já ficou com este corpo da edificação. Falta agora puxar o nosso chão, ok? O chão, a gente vai ter que fazer, a gente vai voltar na aba da layer e que eu vou mostrar aqui para vocês, como a gente criou as paredes todas dentro da seleção aqui, ó. Vocês podem ver ali, ó, que aqui, ó, o chão interno... Vitor, peraí. Estamos acabando aqui, calma.
Vai devagar. Desculpa. Você quer que repete algum tamanho? Não precisa repetir, não. A gente só tá acabando, assim, porque às vezes você faz mais rápido que você já tem mais habilidade, assim, com a Nossa. plataforma, né? Aí a gente demora mais um pouquinho pra fazer, mas estamos acabando aqui. Uhum. 1 minutinho. Nossa, beleza. Vocês desculpem a correria. Eu acabo acelerando demais e isso é um problema que eu tenho que corrigir. Vou só deixar nessa cor aqui, então. Então, quando vocês terminarem, vocês podem falar. Eu entro nessa seleção. Vitor, eu tive um imprevisto aqui, tive que sair. Eu perdi um pouco essa parte que você estava fazendo das janelas. É, essa janela, né, acho que é da área de serviço aí. Qual que é a distância dessa última parede, né, dessa parede de fundo, para começar ela? Assim, ela é de. Ela tá medindo aqui no próprio projeto, ela é de 0,6. Ok, obrigada. Você pode me dar, enquanto isso o pessoal está terminando, das outras também, por favor? Sim. Eu vou pegar do banheiro aqui agora. Aí você pegou o tamanho da. Desculpa, o tamanho da janela da cozinha, ela é 1 metro, ok? O... E a do banheiro, ela tem a distância aí entre as paredes de ponto 30. E o tamanho dela também é de 1 metro. E a do quarto, ela tem a distância da parede da lateral, essa parede aqui, de 60 centímetros. E o tamanho dela, né, de 0,6 metros. E o tamanho dela é de 2,3 metros. E faltou a porta também, né? É a porta da frente, lateral, de correr. Ela tem 1,80 da parede da cozinha, certo? E o tamanho dela é de 2 metros, o tamanho da porta. E as portas, tanto do quarto quanto do banheiro, são 0,7 metros, 70 centímetros. Só que a do banheiro, ela tem um afastamento dessa parede aqui de 10 centímetros, 0,1 metro. E do banheiro, do quarto, independente do lado que você for pegar, é 0,25, que ela fica bem no meio. E do quarto é 70 ou 80 a porta, por favor? 70 também. As duas do interior são 70. Ok, obrigado. Agradeço. Maria, que ela acabou, todos os outros já acabaram também. Só pra né, separar aqui. Mais alguém, gente? Já acabou? Pode dar continuidade? Ou mais um tempinho? E esse murinho que tem ali próximo à janela da cozinha, qual que é a altura dele, por gentileza? 1,20. 1,20 também é a altura dele. Acompanha a da cozinha. Né, eu vou falar aqui, né? Faltou as alturas também, né? Isso tem no projeto, e isso tenho certeza que tá, que é uma tabelinha, que é o peitoril, né? Tanto esse murinho quanto a da janela que tem 1,20. A do quarto tem 1 no peitoril dela. E a do banheiro tem 1,70. Uma altura, né, mais alta, né? Pra você ter curiosidade. O que já falou que conseguiu. Aí, Mayara, você quer um tempo pra você pegar essa parte aqui? Não, não precisa não, acho que deu para pegar. Aí do quarto você falou que é 1 metro e da cozinha 1,20, né? Isso. E a do banheiro 1,70. Não, tá certinho, deu para. Pode continuar, deu para pegar, sim. Aí a altura da edificação fica na mesma altura dos pilares, 2,95, certo? Não, ela fica 2,80 porque esse 2,95 dos pilares é porque tem a laje ainda que a gente vai fazer ela separadamente. A Ah, laje ok. a gente vai Então fazer tá depois. certinho. Obrigada.
Por nada. Então, gente, eu vou voltar aqui na aba Layers e eu vou colocar aqui em cores as layers para vocês perceberem que como a gente criou as paredes, né, justamente na aba de paredes, a gente está tendo um pequeno conflito ali, ó, entre o fundo, né, e, e o nosso acabamento aqui, ok? Então, o que que a gente vai fazer? A gente tem que corrigir isso daqui. Para a gente corrigir isso, a gente vai ver aqui qual que é o tamanho, qual que são as alturas dos pisos da nossa edificação. A gente sabe que a varanda ela tem 10 centímetros do nível zero, ok? Aí a sala, cozinha e quarto, elas são 12 centímetros e o banheiro volta a ser 10, ok? Então, o que que a gente vai estar fazendo? A gente vai eu vou voltar nessa aba aqui para estar mostrando para vocês. A gente vai selecionar esse lugar aqui que está verde, ok? Selecionou ele. Ele está todo selecionado ali. Fica meio estranho assim, porque tem duas camadas, uma em cima da outra. A gente vai ir para tag azul da base e vai clicar em aplicar na tag atual. E agora ela vai estar em azul, porque a gente está trabalhando com o chão. Essa áreazinha aqui também, olha, ficou faltando. Ela também faz parte do chão. Ok? E aí agora a gente vai só subir o nível de mais 2 aqui, né? Porque esse aqui tem 10. E aqui a gente já tá no 10, falta só mais 2 centímetros. Só que o banheiro, ele ainda assim, eles são 10, porque o banheiro geralmente ele é rebaixado, certo? Então, a gente vai criar uma linha aqui novamente. A gente vai pegar a ferramenta linha e vai criar na parte de dentro do banheiro, porque o degrau ele se estende, né, para dentro do banheiro. A gente clica aqui na extremidade, fecha ela e aí sim a gente com a ferramenta empurrar e puxar, a gente vai clicar nessa parte que tem um nível a mais e selecionando ela, né, e vai puxar ela para cima e vai clicar ponto 02, né, porque a gente vai colocar só mais 2 centímetros, dá um enter. Esse degrauzinho aqui também, ele acabou ficando de fora. E aí vai ficar assim, ó. Eu vou tirar a cola by tag. Vocês podem ver aí que você tem um piso aqui mais alto do que o outro. Nem aqui, ó. Tá vendo? O banheiro ele fica um pouco, fica no mesmo nível da varanda. Diferente do piso da cozinha e do quarto, que é um pouco mais alto. Beleza? Ok. Essa parte aí também é muito tranquila. E agora só falta a gente terminar de fechar essas janelas aqui. Então a gente vai voltar para tag paredes, ok? Eu prefiro fazer o chão primeiro, porque aí já fica só finalizando a parede. Pode repetir, não viu a parte da porta. Ah, tá. A parte da porta, Lucas, você está falando da porta de fora? Que ela também fica um pouquinho para cima? Só para ter certeza. É que, tá vendo aqui, ó? Vou voltar tudo aqui. A gente tem que aumentar isso aqui 2 centímetros, ok? Porque toda essa área aqui, ela é 2 centímetros. No caso, eu não tirei essa linha, porque quando você tem uma porta de saída assim, eu esqueci o nome correto, mas geralmente você tem um material diferente aqui, que separa a porta aqui, então a gente tem que deixar essa separação. Então, ela também vai subir. Só que como eu não tinha selecionado ela não subiu junto. Então, na hora que eu selecionei o piso de dentro e puxei ele para cima, com o empurrar e puxar, lembrando, com o banheiro já separado, que a gente também fez essa linha no banheiro aqui, eu vou estar voltando aqui no banheiro, a gente fez essa linha aqui para separar o ambiente do banheiro, que continua no 10, do resto que vai subir para cima no 12, vai subir mais 2 centímetros. Vou clicar no empurrar e puxar para cima e dar um ponto 02. E aí você pode ver que o banheiro continua intacto, porque a gente não selecionou ele. O quarto e a cozinha subiu. E ficou faltando só a porta que também que ficou para baixo. Mas aí é só a gente clicar nela aqui, puxar para cima e igualar
na distância do outro piso aqui, ou então digitar ponto 02 novamente, ok? Isso, Soleira. Eu... Justamente. Então, a gente fechou aqui a parte do chão. Falta a gente fechar as janelas e as portas ali, que elas são uma parte separada. Então, a gente vai voltar para a aba da tag, da tag da parede. Eu cliquei no lapisinho de voltar dela de novo. Eu vou tirar a cor delas aqui. Vou fechar aqui para a gente continuar só no nosso branquinho aqui tranquilo. E aí, agora que vem uma parte mais complicada. E é você estar fazendo o resto da nossa porta aqui. E vai exigir essa parte aqui vai exigir bastante atenção. Que a gente vai ter que criar linhas, ok? De medição. Que elas vão pegar do chão e elas vão subir a parede. Eu vou estar criando. 2 minutos, gente, que meu cachorro ficou lá de dentro e ela tá chorando aqui. Vem cá. A gente vai ter que criar uma linha, né, de medição da parte de baixo aqui e subir ela. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a ferramenta, de novo, fita métrica, e a gente vai subir a altura da porta. Todas as portas dessa casa têm 2,15 de altura, ok? A gente vai pegar aqui, ó, nessa extremidade, ok? Que está aqui em contato com o chão, essa linha, e vai puxar para cima. Se tiver difícil de puxar para cima, ela sair para outros lados, você clica a setinha para cima do seu teclado e ele vai travar no eixo para cima. E aí você vai digitar a altura da porta, que seria 2,15, e dá um Enter. E aí ele vai criar essa linha aqui, ok? E aí você vai ter que pegar a ferramenta linha, que você criou a linha de marcação, e vai fechar aqui. Você acabou criando um outro retângulo aqui. Você pode apagar a linha de marcação agora. E fica faltando o quê? Você vai ter que pegar a ferramenta, empurrar e puxar e chegar essa face aqui até a outra. Eu vou pegar, vou empurrar e puxar, vou clicar nesse retângulo criado e vou puxar até o outro lado. E aí vai aparecer ali, ó, extremidade. Você dá um clique e ele vai fechar. Vai ficar essas linhas aqui sobrando. Você pode vir aqui, pegar o borracho, ou então selecionar e clicar no Ctrl Z. Com cuidado para não fazer o que eu acabei de fazer aqui, apagando uma linha essencial e apagando a parede. Mas também se acontecer, só voltar na setinha aqui. E você já tem a altura da porta aqui. Fazendo a mesma coisa nas paredes do banheiro, você vai pegar a fita métrica. Isso aqui é um pouquinho difícil, gente, por conta de que você pode acabar fazendo que nem eu vou fazer aqui agora. Vou entrar numa parede sem querer. Gente, vocês se importam se eu vi que deu 7h30? Tem importância eu passar um pouquinho de tempo da aula só para eu conseguir terminar de explicar essa parte da parede? Pra não ficar... que a aula que vem a gente entra em outro lugar, sabe? Aí isso Pode acabar, tranquilo. aqui é bem rápido, só terminar de fechar as paredes. A gente vai pegar, voltando. Se você entrar dentro de uma parede sem querer, que nem eu vou fazer aqui agora por querer, isso aqui acontece muito. É você entrar dentro de uma parede e você ficar preso dentro dela. Eu tô arrastando de um lado pro outro, eu não sei nem aonde que eu tô. É que eu entrei dentro de uma parede, tô todo perdido. Como que eu posso sair dessa situação? Você vai vir aqui na última opção aqui, olha, do que eu tô com a câmera selecionada, e vou clicar na última opção que é o modelo centralizado. E ele vai te colocar de volta, ele vai colocar sua câmera de volta no eixo. E aí é só você voltar pro lugar onde você tava. Porque para você sair manualmente, puxando de um lado para o outro lá, até sair fora da parede, demora muito. Porque você fica meio que incrustado na parede. É um problema assim que acontece várias vezes. Então, se vocês tiverem esse problema quando estiverem aqui dentro, vocês recorrem a isso, tá? Eu vou pegar aqui a fita métrica, vou chegar aqui no chão, pegar a linha do final aqui, puxar para cima, clicar na setinha para travar no azul, 2,15 e dou um Enter. Já vou aproveitar para não ficar trocando de ferramenta. Vou fazer a mesma coisa com a porta do lado. Também é 2,15. Todas as portas têm 2,15 de altura. Isso já é algo bom, né?
Vou pegar a ferramenta linha, vou fechar os lados, ok? Da mesma forma que foi no anterior. E com empurrar e puxar, eu vou encontrar essas paredes. Por fim, eu apago as linhas de marcação e as linhas ficaram extras. Falta agora a janela do quarto e as janelas, né? A gente terminou de fechar as portas, agora são as janelas. Mayara, aconteceu com você, né? É um treco bem chato quando isso acontece. Tem vezes também que você acaba fazendo, jogando pra fora e você perde seu projeto de vista e essa ferramenta salva muitas vezes. Então, a janela do quarto. A janela do quarto. Vamos pegar a janela do quarto para fechar agora. Ela tem 1,20 de altura. Então a gente vai pegar aqui, de novo, fita métrica. Pega nessa linha dela aqui, da extremidade, puxa para cima. E a gente coloca a altura dela, que é 1,2. E dá um Enter. Ele vai criar a linha lá em cima. Vou pegar a ferramenta linha. Vou fechar aqui. E vou puxar, com empurrar e puxar, até o outro lado. Agora é só apagar a linha de marcação. E essa daqui, o bom dela é que ela não deixou nenhuma linha. Ela já ficou tudo lisinho. A do banheiro, ela tem só 60 de altura. Então a gente vai vir aqui, mesmo processo. Vou pegar aqui no final. Ajustar um pouquinho aqui para cima. Ponto 6, dá um Enter. Pega a linha, fecha aqui. E agora só pegar até o final. Opa, ficou faltando uma gritinha, eu vou voltar. Pra não ficar errado. Ok. Eu achei que ela ficou um pouco pequena, devo ter colocado a medida errada. Se não tiver, é só impressão minha. Não, coloquei a medida certa. Vou apagar a linha de guia. E fica faltando só a janela da cozinha. E tem. Ela tem 1 de altura. A gente vai pegar a fita métrica de novo. Exceção. Puxa pra cima. Dá um Enter. Pega a linha. Interseção. E fecha aqui. Agora é só pegar, empurrar e puxar. Puxa pra frente. Já fechou ali. Posso apagar a linha de marcação. E essa última linha que ficou aqui. E assim a gente já tem a nossa estrutura toda pronta. E aí, isso seria o da aula de hoje. Ficou faltando alguma medida aqui que vocês querem repetir? E eu acho que essas alturas tem no PDF, mas no fim das dúvidas, tem mais alguma? Mais alguma coisa que quer falar também aqui do final aqui? Eu vou estar só. Desgraça tudo, ok. Gente, eu só peguei a chamada aqui, tá? Vocês me desculpem deixar ela aberta aqui. Então, se todo mundo tiver conseguido fazer tudo, isso aqui é a aula de hoje. Não esqueçam de clicar em salvar antes de sair, ok? Antes de fechar sua aba. Vai demorar um pouquinho para salvar, isso é normal, porque eles fizeram muitas coisas, mas depende da internet de cada um. E aí essa aula depois vai pro YouTube tranquilo. Vou até parar de gravar aqui.